Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Assim seja. Eu estou sentindo um ar tão gostoso, alegre nessa casa hoje. Acho que é a presença do palestrante, viu? Não, que ele é sempre muito alegre, né? É todos vocês. E de todos vocês aqui Com estão, né? certeza. Com frio. Com frio, sem frio, a gente está aqui, né? Não pode desanimar, né? O Zé Luiz falou que frio é psicológico, né, Zé Luiz? É psicológico. Então a gente tem que encarar, né? Se preparar, se agasalhar, igual a Marlene, ela é friolenta, né? É só colocar o paletózinho e vir, não é? Bem, outro motivo também de nós sentirmos assim um clima diferente de alegria é os preparativos da casa para o aniversário da casa que se aproxima. Estava olhando aqui as atividades, ali fala que o centro tem 72 anos de trabalho. Tem mais que isso, né, dona Nilza? Porque durante um bom período nas casas, né, desses antigos pioneiros aqui da casa, eles já trabalhavam, né? Eles levaram um bom tempo para formar uma boa equipe para resolver, né, conseguir montar, criar aqui a casa espírita, né? E tem um outro motivo também de muita alegria para nós, que é a festa das crianças que se aproxima, né, dona Neuza? Dia 12, que horas? Das 14 horas, né? Então o convite parece que está extensivo a todos. Pode convidar? Pode, né? Então quem quiser participar também da alegria das crianças na festa junina, nós estamos aqui com uma quantidade boa de crianças na evangelização e colocando assim toda a esperança, como a dona Neuza sempre fala, nessas crianças, dando tudo que se pode aqui de apoio e de instrução, para que pelo menos esse número de crianças possam ser... Oi? Tem 3 aqui da evangelização. 3 da evangelização? Olha que maravilha! Sejam bem-vindos, viu? Vai ter festa então, é? O Valentim é o primeiro. Pode convidar para a festa de vocês? O Valentim é o primeiro. Ah, é o Valentim? Ele é o chefinho aí, né? Então vou convidar, viu, Valentim? Você quer que traga alguma coisa, Valentim? O que é para trazer para a festa aí? Vamos ver. Hã? Docinho, guaraná, né? E participar da festa para trazer alegria, né? Uma época tão bonita, né? De festejos, então vamos comemorar junto com as crianças. Não se esqueçam, dia 12 de julho, 14 horas. Venham prestigiar, porque é um trabalho bastante, não é difícil, mas ele é um trabalho delicado de se conseguir. A dona Neuza que o diga, né? E as moças da evangelização que tem que dar todo o empenho e todo o trabalho para ter continuidade. Não é uma tarefa fácil, né? Então estão convidados. Bom, eu não posso estar roubando os minutos preciosos do palestrante, né? Fica à vontade. Então, agradeço pelos momentos, né, que eu pude falar e vamos então fazer uma prece, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. E assim seja. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui um coleguinha de escola da dona Neuza, que ele é aluninho lá também. Isso. Lá na escolinha da Renata, né? Isso mesmo. Tem coleguinha de escola da Marlene, da dona Neuza. Meu colega também, estou meio afastada de lá por outros afazeres, mas coleguinha meu também de escola, tá bom? Com certeza. Então nós somos o quê? Estudantes, né, Zé Estudantes, Luiz? sempre, Nós eternos. somos estudantes, porque a gente nunca sabe nada, né? Exato. Sabemos um pouquinho, mas tem muito mais para aprender.
Então, Com seja certeza. muito bem-vindo. Dá licença. Que Jesus o abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, muito frio ou não? Hoje tá mais gostoso, né? Mais gostoso. Ontem de manhã estava muito frio e à noite estava bastante frio. Mas faz parte, né? Tem 4 estações, não tem como pular. Não tem como falar, vou deixar o inverno de lado, não tem como pular. Então as estações elas acontecem todos os anos. O ano passado não teve tão frio, né? Esse ano está mais frio que o ano passado. E o ano que vem, em julho, vai estar frio de novo, enfim, é assim que funciona. E é o ciclo da vida, e a gente tem que respeitar, né? Agradeço a todos que vieram, que deixaram seus lares, né? E não importa o frio, tiveram a coragem, a vontade de estar aqui. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui nesse momento. Agradecer o convite feito pela casa, agradecer aos nossos mentores espirituais, agradecer o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e agradecer a Deus por essa oportunidade, porque falar em nome de Deus, falar em nome de Jesus é um privilégio. É um privilégio, de fato, a gente poder fazer um trabalho tão gostoso, tão maravilhoso, que é justamente falar do nosso Mestre, para que a gente possa passar um pouquinho do ensinamento. A gente como ela disse, nós somos eternos aprendizes, a gente não sabe tudo. E o palestrante, ele é um carteiro, ele vem trazer a mensagem. E a mensagem que eu trago hoje é do livro do De Luca, Alguém Me Tocou, capítulo 26, onde ele fala assim, conhecer e mudar. O que é conhecer e mudar? É a gente conhecer, né, o ensinamento de Cristo e não apenas conhecer. A gente tem que conhecer, estudar, aprender, apreender e mudar. Alguma mudança tem que haver dentro de nós. Senão a gente fica vindo e não pratica nada, não coloca em prática e não faz muito sentido. Então, a proposta de hoje, essa exposição, vamos refletir sobre como conhecer esse ensinamento e o mais importante, como que a gente pode fazer a mudança? Mudar de que maneira, né? Tá? Estar com Cristo significa ter aceitado Jesus como Salvador e viver em comunhão com Ele. Não é apenas frequentar as reuniões, tomar os passes, mas viver segundo os seus ensinamentos, em mente, coração e o mais importante, em ação, agir. Nova criatura é nova forma de pensar, ou seja, para que eu possa ser uma nova criatura, a minha maneira de pensar tem que ser diferente, eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender cada vez mais e colocar isso em prática. Paulo está ensinando que a verdadeira fé em Cristo gera uma mudança completa na vida. Não é uma relação exterior, mas uma renovação interior. O passado não define mais a pessoa, ela agora vive como alguém guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não dá para a gente viver de passado. Passado é só lembrança. A gente nunca vai esquecer o passado. Fica sempre uma lembrança. Mas não dá para viver de passado. Pois uma coisa é ser admirador de Jesus, outra coisa é estar unido a Ele. E a diferença está na onde? Está no grau de transformação íntima nossa. Pois as palavras do apóstolo Paulo nos obrigam a fazer um balanço da nossa vida. Ou seja, romper com o nosso velho eu. Não dá para continuar em pleno 2025 vivendo ainda de uma forma antiga, num pensamento antigo. Não. Nós precisamos renovar todos os dias, a cada dia, a cada momento. Tem que haver uma renovação em nossa mente para que a vida continue. Porque a vida é um caminhar sem fim, não tem fim, é contínuo.
A vida é eterna. E a gente a cada dia está aprendendo, está se renovando e está evoluindo. O que mudou em nós a partir do momento em que tomamos consciência dos ensinamentos de Jesus? Isso é uma reflexão. A partir do momento que eu conheci, de fato, o ensinamento de Jesus, qual foi a mudança que eu fiz na minha vida? A partir daquele dia, daquele momento, o que eu fiz de diferente? Me conscientizei melhor da minha missão, procurei ser uma pessoa melhor, procurei me esforçar no sentido de errar menos, porque errar, todos nós vamos errar, todos. Todos nós erramos todos os dias. Mas a consciência nos leva a pensar da seguinte forma: a gente vai continuar errando, mas procurar mais acertar do que errar, e não a passar uma vida de erros. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra, conhece o ensinamento de Jesus, a gente vai errar menos. Sou uma pessoa que está renovando ou continua a mesma de antes? Será que eu continuo sendo aquela mesma pessoa, com aquele mesmo pensamento, com aquelas mesmas ideias? Ou de fato a minha vida vai mudando, porque muita coisa mudou? Gente, a vida não para, percebe? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, olha o estilo de vida que a gente tinha, olha hoje, quanta tecnologia. E agora está chegando uma tal de IA, você sabe o que é IA? Inteligência Artificial. Gente, isso é coisa do futuro. Você vai no IA, você joga uma ideia lá, ele te dá uma resposta todinha de tudo. O que você perguntar, ele responde, ele faz pesquisa, te dá uma pesquisa na hora na sua mão. Entrega assim de bandeja. Então olha só como que está essa evolução. E a gente então tem que acompanhar a evolução. Não dá para ser mais aquela pessoa antiga. A gente vive a nossa idade, a nossa vida, mas a cabeça tem que estar mudando, tem que estar moderna. Nós temos que estar a viver o dia a dia, da maneira que tem que ser para poder ter uma vida mais tranquila, uma vida com menos sofrimento. Porque viver a gente sabe que é um peso. A gente sabe que todo mundo tem as atribulações, não é tão fácil assim. Mas se a gente puder viver de uma forma mais calma, com mais paz, muito melhor. Ele diz assim, De Luca fala que algo em nossa vida precisa ir mudando a partir do momento em que temos Jesus por nosso mestre. Estar unido a Cristo é fazer com que o eixo central da nossa vida se estabeleça de acordo com as escalas de valores e prioridades que Ele nos apresentou no Evangelho. Jesus nos faz uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Está chamando a nossa atenção. Por que se chama o Senhor? Está sempre me chamando, mas não faz o que eu digo. Jesus pede para não julgarmos o próximo. E porque ainda então insiste em atirar pedras nos outros? Jesus pede para não agir assim. E porque a gente insiste ainda em tal atitude. Se Jesus exalta o valor da humildade, por que ainda deixamos o orgulho cegar a nossa visão? Ainda deixa o orgulho? É claro que nós estamos aqui ainda aprendendo, evoluindo, mas tudo isso é para parar e pensar. Ontem mesmo eu fui numa palestra no VP, que é ali na 7 de setembro, e a palestra foi muito legal. Foi uma reflexão. A gente para, porque a gente faz palestra e a gente ouve também palestra, né, Marlene? Né, dona Neuza? A gente vem, passa o que a gente estudou, mas a gente também vai assistir palestra. Para quê? Para refletir. E ontem foi uma reflexão bacana. A gente eu sentado ali e fazendo uma reflexão. Que legal, que bacana que é ouvir. Ouvir e pensar. Preciso melhorar, preciso mudar. Todos os dias. É assim que funciona a vida, né? Tendo Jesus pregado o perdão até o momento da cruz, por que ainda nos deixamos levar pelo sentimento de vingança? Eu não aceito isso. Isso não vai ficar desse jeito. Não admito, não aceito. Em pleno 2025, a gente ainda deixando o orgulho, deixando o sentimento de vingança ainda, querendo fazer com que isso ainda prevaleça nos dias de hoje.
É para parar e pensar: ô Senhor, me perdoa. Por isso que serve à noite, né? Antes de dormir, a gente fazer aquela reflexão. Sentar na beirada da cama ou ajoelhar se quiser. E nesse momento, pensar durante o dia: o que eu fiz hoje? E se tiver que pedir perdão, peça perdão no mesmo dia. E vá dormir tranquilo. Não leva nenhum tipo de lixo para a cama, para o sono. Porque já dormir hoje em dia já está um pouco difícil, não é isso? Tem muita gente com dificuldade para dormir. E ainda levar os lixos do dia para a cama, piorou. Que tal fazer uma reflexão antes, não é verdade? Se Jesus deixou o amor como o maior dos mandamentos, por que ainda vivemos pensando exclusivamente em nós mesmos? Ainda o sentimento egoísta ainda prevalece muitas das vezes. E a gente faz coisas sem pensar. Hora que vê, já falou. Hora que vê, já fez. Isso é natural do ser humano. Mas quando a gente tem a consciência, a gente pede perdão. Naquele momento. Se não vai pedir direto para a pessoa, pede para você: ô Senhor, me perdoa. Eu não podia ter feito isso. Para anular aquilo ali. Porque a gente incorre nesse erro. A gente acaba passando por essas situações. Mas essa consciência nos leva a parar para pensar: puxa vida, não devia ter feito aquilo, me perdoa, Senhor. Com essas perguntas, o propósito de Jesus é de nos ajudar, pois Ele revelou para nós os mecanismos de atuação das leis divinas. Ser bom para o próximo não é ser bom somente para o outro. Antes de tudo, é ser bom para mim mesmo, porque me põe em equilíbrio com a lei do amor. Então, se eu não tenho amor próprio, se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar das outras pessoas? Como que eu vou querer amar o próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Como que eu vou ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Então, a proposta é que nós, cada um de nós individualmente, possamos crescer todos os dias, possamos evoluir todos os dias, um pouquinho que seja, o mínimo que seja, para que de fato a gente possa estar ajudando outras pessoas. Porque quando a gente evolui, quando você passa a ser uma luz, as pessoas vêm até você, as pessoas fazem perguntas, querem saber, vê que você é uma pessoa diferente. Ela fala: tem uma luz nessa pessoa diferente, uma coisa assim, totalmente maravilhosa. O que será que é isso? É essa luz que a gente acende dentro da gente, que nós já somos a centelha divina. Essa luz está dentro de nós, mas tem gente que apaga a luz, não tem? Tem gente que coloca um jornal por cima para deixar aquela luz assim, meia escura, sendo que a luz nossa, a nossa luz interior, a gente tem que fazer ela brilhar, e brilhar primeiramente para nós mesmos, para a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz. Não importa se está frio ou chovendo, não importa o clima, não importa a situação, a gente tem que estar sempre feliz, sempre alegre, acordar dando gargalhada se possível, dormir fazendo um exercício da gargalhada se possível, senão vai ficando franzino, vai ficando todo enrugado. Por quê? Porque não exercita o rosto, precisamos exercitar, e o riso, a gargalhada, ele faz isso com a gente, né? É desta forma que poderemos entender as seguintes palavras do Mestre. O Mestre Jesus nos disse: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como o homem que, quando construiu sua casa, cavou bem fundo e pôs a casa no alicerce, na rocha. Ele alicerçou a casa dele na rocha. O rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque ela havia sido construída numa rocha. Havia sido construída, ela foi alicerçada na fé, no amor. Quando a gente alicerça a nossa vida na fé, no amor, na certeza de que somos filhos de Deus, somos filhos do Pai, e não precisamos recorrer a nada, tudo já está dentro de nós.
Quando surgir um problema na sua vida, primeiro que você tem que conversar é com Deus. É o primeiro, não é depois. Vem o problema, consulta o advogado, fala com todo mundo, conversa com todas as pessoas. Quando vê que não deu certo, aí, ai Deus, só o Senhor agora. Não, você não procurou antes. Por que não procurar Deus antes? Até porque, quando você pega a sua questão, o seu problema, entrega para Deus, Senhor, tem isso aqui para resolver. Aí você se posta em oração, apresenta para Deus o problema e Ele vai te dar o caminho. Vai ficar mais fácil de resolver do que deixar Deus por último. Ah, em último caso é Deus. Não, é Deus primeiro. Na nossa vida, temos que colocar Deus primeiro. Se eu coloco Deus primeiro, fica mais fácil. Vai ter problema? Vai. Vai continuar sofrendo? Vai. Vai ser difícil resolver as coisas? Vai. Sempre vai ter problema. Mas, quando eu peço primeiro a ajuda de Deus, aí sim, eu vou ter uma certa tranquilidade, uma paz para poder enfrentar aquilo e resolver de forma melhor. Ele diz assim: mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela logo caiu e ficou totalmente destruída. É quando a gente não recorre a Deus, quando a gente não faz oração. Está cheio de problema para resolver e esquece de orar. Esquece elevar o pensamento a Deus. Todos os dias, toda hora, todo momento, estar ligado diretamente com Deus. Sabe, a nossa casa tem que ter o Wi-Fi de Deus, tem que estar ligado assim direto, a nossa mente tem que estar ligada no Wi-Fi de Deus, né? Ou seja, o nosso processo de união com Cristo tem duas etapas. Primeira etapa, ouvir a sua palavra e acreditar e crer e ser obediente a ela. Ser obediente à palavra do Cristo. Ama teu inimigo. Mas o que é amar inimigo? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Amar inimigo é não desejar nenhum mal a ele. Se ele te fez um mal, não retribua com outro mal. Isso é amar o inimigo. Porque quando eu dou o troco, eu não estou amando o meu inimigo e nem a mim mesmo. Então, amar o inimigo é não dar o troco. Mas para não dar o troco, perdão, mas para não dar o troco, a gente tem que estar em paz. Se não tiver paz, o troco vai. Não é assim? A gente devolve na hora. E aí depois se arrepende. Fala-se muito de Jesus, no entanto, estuda-se pouco a sua mensagem. Quando foi a última vez que abrimos o nosso testamento para examinar a palavra do Cristo? Quantas vezes apresentamos esta palavra aos nossos filhos, à nossa família? Quantas vezes? Às vezes, a gente vai à casa espírita, vai a uma igreja, a gente vai lá orar para nós, ora para as pessoas também, mas lá em casa a gente não faz isso. Lá em casa, a primeira igreja onde é? É em casa. E às vezes lá em casa não tem a igreja. Só que quando não tem a igreja lá em casa, e aí sim, curiosamente, né? Depois a gente vai pedir para Jesus que tire o filho das drogas, por exemplo. Vai pedir para Jesus que arrume um emprego, que está difícil. Vai pedir para Jesus que o filho separou, o casamento está acabando. Não ora em casa, mas quando as coisas apertam, aí sim, vai atrás de Jesus e vai então pedir para Ele. Além de conhecer Jesus, carecemos ser obedientes às palavras dEle. Não basta ouvir, é preciso seguir e ser praticante da palavra, embora reconheça que isso não é fácil. Praticar o ensinamento é fácil,
Não é fácil. É um desafio. Isso é um desafio. Então, por isso que tem um dia atrás do outro, que é para justamente a gente procurar melhorar cada dia um pouco, cada dia mais, melhorando cada vez mais. Mas também não é fácil emagrecer quando está acima do peso. É fácil emagrecer quando está acima do peso? Não é fácil também adquirir forma física quando se está sedentário. Ah, eu preciso fazer exercício, mas não consigo. É fácil? Não é fácil. Ainda mais no frio, agora piorou, né? Aí que não sai da cama mesmo, não é verdade? Então a gente coloca obstáculo, coloca dificuldade em tudo. Ah, vou fazer medicina. É fácil prestar concurso para fazer medicina, a prova e depois entrar na faculdade? É fácil você ter um comércio e conquistar uma bela clientela? Não é fácil. Às vezes pagar o financiamento da casa é um desafio? Não é fácil. Não é fácil também criar os filhos. Não é fácil. É sempre um desafio. Mas é nossa missão, é a nossa proposta de crescimento, tanto nossa como da família. Mas todo esforço que é feito para alcançar essas metas é extremamente compensador. Não compensa? Compensa. Mesmo que a gente não faça como Cristo, que Ele disse que venceu o mundo, né? Se a gente vencer a si mesmo, né? Se a gente vencer a nós mesmos, já está de bom tamanho. A gente sabe que não vai virar Cristo nessa vida, mas a gente está caminhando para isso. Um pequeno passo que der em direção a Cristo já é um ganho. Podemos dizer o mesmo em relação à prática dos ensinamentos de Jesus. Não é fácil, mas compensará todo o esforço que fizermos, visando a mudar nossa vida ao que Jesus nos ensinou. Para isso tem que ter disciplina. Com Deus não é diferente. E a recompensa é a de um céu na própria terra, embora nem todos vamos conquistar, porque vivemos distante do ensinamento de Jesus, os quais podem ser praticados independente de qualquer religião, não importa onde esteja. Tem pessoas que nem vão à igreja, mas ele é a própria igreja. Lá em casa, a pessoa do bem, na empresa, a pessoa do bem, na rua, a pessoa do bem. Faz caridade. A verdadeira caridade está em nós mesmos, quando a gente tem esse sentimento de amor, sentimento de caridade, sentimento de bondade, de não brigar, de não discutir. Isso já é uma igreja. Porque para que a gente vem à igreja? Para que a gente vai a uma casa espírita? Para que a gente vai a um culto? Sabe para quê? É só para lembrar uma coisa: que nós somos filhos de Deus. É só para lembrar, a gente esquece que é. O ser humano, ele acaba esquecendo que ele é filho de Deus. Então a religião, a igreja, o centro, é para falar: oi, você é filho de Deus. Dentro de você tem uma centelha divina, tem uma luz dentro de você. Cadê essa luz que não está brilhando? Então você vem aqui ouvir o ensinamento para que essa luz brilhe. Brilhe a vossa luz. É para isso, senão a gente esquece. Porque a vida terrena, ela consome a gente, não consome? Consome. O trabalho, as ocupações, os deveres, isso acaba consumindo a gente. Então, se a gente não tiver esse tempo realmente para ouvir a palavra, parar e pensar: puxa, eu não sou um qualquer. Você não é um qualquer. Nós somos filhos de Deus, filhos do Criador. Segundo Gênesis 1:26, ele diz que nos fez e viu que estava tudo muito bom. Então nós temos defeito? Nós temos defeito? Defeito nós temos? Na nossa essência tem defeito? Na essência não tem defeito. Na essência não. Então nós temos que voltar para onde? Para a nossa essência. Nós temos que interiorizar a nossa essência. Nós, como ser humano, erramos. Fazemos bobagem, besteiras, como ser humano. Mas quando você senta aí e ouve, ou você lê: eu não posso esquecer, puxa, eu sou filho de Deus, o que eu fiz não está correto.
Deixa eu corrigir isso. É para isso. Quando vamos ao médico e ele nos prescreve determinado remédio, mesmo que seja amargo, nós seguimos a orientação porque desejamos o quê? A cura. Foi no médico, ele passou lá, prescreveu, vai comprar o remédio e vai tomar. Por quê? Não quer morrer, né? Quer curar, quer ficar bom. Às vezes precisamos de uma cirurgia ou de um regime drástico, mas tudo fazemos para restabelecer a saúde. Imagina que quando a gente está com saúde plena, não dá muita bola, parece que fica meio esquecido, né? Acaba... Aí quando fica doente, aí percebe, nossa, puxa vida, como é importante a saúde, né? Então, a gente tem que descobrir que é importante a saúde enquanto tem saúde. Cuidar enquanto tem. Cuidar da nossa vida espiritual enquanto a gente pode, enquanto a gente tem essa oportunidade. Vocês poderiam, uma hora dessa, estar onde? Na sua casa, no conforto da TV ali, assistindo um filme, alguma coisa assim, comendo uma pipoca, tomando, sei lá, alguma coisa. Mas a gente escolheu estar aqui. Por quê? Para a nossa evolução, para a gente melhorar um pouquinho mais, para voltar para casa um pouquinho melhor do que entrou aqui. Inclusive eu. Porque eu falo para vocês, estou falando para mim. Eu leio e falo, nossa, Zaliz, presta atenção, hein? Tá vendo aqui? Ó, é verdade, ele tem que prestar atenção. Todos nós, ninguém escapa. Então ele fala assim, ó, o mesmo ocorre com Jesus. Ele é o nosso médico espiritual e nos prescreve uma série de remédios que estão no seu evangelho, os quais nos protegem contra toda doença da infelicidade. Quantas vezes o médico nos diz, você precisa mudar de vida, precisa mudar, está muito sedentário, está parado, mudar seus hábitos alimentares, mudar a maneira de encarar os problemas, precisa dormir mais, precisa fazer exercício, e a gente ouve, mas não faz, percebe? Percebe que a gente vai correr só quando a coisa pegar mesmo? Só quando estiver difícil, quando estiver perdendo a saúde aí que vai atrás. Por que agimos assim, né? Por quê? Porque se no Evangelho tem todas as respostas, a gente não recorre a ele. Tantos livros maravilhosos que tem na doutrina espírita, né? Não dá nem para falar os nomes dos livros. O De Luca, então, tem um monte de livro. O Médico Jesus, olha aí, vou fazer uma consulta com o médico, pega o livro Médico Jesus, faz uma consulta. O livro O Médico Jesus. Tem livros maravilhosos. Então, continuando, ele diz assim, com Jesus é a mesma coisa. Ele diz no seu Evangelho, você precisa parar de ter ódio, precisa perdoar as pessoas, precisa amar tudo que te cerca, a começar por si mesmo, a começar por você. Perdoar, amar. Procure viver em harmonia com o mundo, transforme problemas em soluções, demonstre sua fé durante as tribulações, aceite as pessoas como elas são. Fácil. É um desafio, né, gente? Principalmente em casa. Principalmente em casa. Vocês percebem que o mais próximo é pior ainda, né? Não é assim? Na sua casa é assim, não? Isso não é regra, tá? Não é regra. Dizer que todo mundo tem problema em casa. Não é regra. Mas pra gente parar e pensar. Às vezes a gente não briga com aquela tia que mora em São Paulo, tá? Tá em São Paulo, você tá aqui, por isso que não briga. Percebe? Se a tia vier morar na sua casa, ou você for morar na casa dela, vai ter problema. Não é assim que funciona? Por isso que as coisas pegam mais quando é lá em casa, não é isso? Ah, o seu irmão, minha irmã mora lá em Penápolis, não tem muito problema com ela, mas o filho que está aqui, e a filha que está aqui, e o genro, e a nora, e os netos que não querem obedecer às vezes. Eis o desafio. Eis o desafio. Aceite a vida como ela é e faça dela uma experiência bonita.
Será que sou grato de fato mesmo na minha vida? Será que a vida que eu tenho é a vida que eu queria? Ou eu quero sempre mais? Querer sempre mais é natural, tudo bem, gente? Não é proibido querer mais. Não é proibido, nem pecado. Querer mais, sim. A gente deve querer mais, sim. Mas com as devidas medidas, né? As devidas medidas. Sem passar ninguém para trás, sem atropelar ninguém, sem enganar ninguém, né? Quando seguimos a divina orientação de Cristo, nos unimos a Ele, estamos com Ele e Ele está conosco. E isso nos torna mais fortes perante as adversidades. É tão bom saber que você tem problema para resolver, mas Cristo está com você, né? De saber que Cristo está com você, de saber que você pode contar com Ele. Isso já é maravilhoso. O rio dos problemas pode transbordar, mas a nossa casa não desaba, porque ela foi construída na rocha dos ensinamentos espirituais do Cristo. Como é importante. Como é importante a gente orar todos os dias. Como é importante acordar pela manhã, fazer oração, algum exercício, falar palavras positivas, palavras que enalteçam a alma, palavras de alegria, palavras alegres, um sorriso, um abraço, uma mensagem positiva, um telefonema, alguma atitude em favor do outro, alguma atitude passando uma mensagem de encorajamento para alguém, seja da família, seja amigo, não importa. O passado não tem mais poder sobre nós quando a gente está alicerçado em Cristo. O ódio não nos desestabiliza mais porque estamos alicerçados nas palavras de Cristo. A mágoa já não nos derruba mais. A tristeza já não nos domina. Por quê? Porque estamos alicerçados. A casa nossa foi construída na base sólida. Foi construída na rocha. Através de amor, de compreensão, de parceria, de diálogo. Hoje falta muito diálogo. Conversar em casa. Senta aqui, o que está acontecendo? Ó, não estou gostando disso, disso, disso. E o outro disse, também não estou gostando disso, disso, disso. Vamos acertar? Vamos conversar? Vamos colocar em dia, colocar em ordem? Precisa. A nossa casa é a nossa primeira igreja. A nossa casa é a nossa referência. A nossa casa é a nossa estrutura. Como é bom voltar para casa. Não é bom voltar para casa? Como é gostoso. Está aqui por esses momentos, ouvindo as palavras. Vai ter passe depois? Tem o passe depois. Quer dizer, volta para casa top. Não volta top? Ouviu sobre Cristo. Passou pelo passe. Sai daqui, olha, até esquece o carro. Vai voando para casa. E aí, se você tem uma casa gostosa, um sofá gostoso, não é isso? Chegar em casa, pessoas que estão ali, que se amam, se gostam, que vivem em harmonia, que delícia. O melhor lugar nosso é a nossa casa. Como é gostoso, né? Cada um gosta da sua casa, não gosta? Do seu cantinho. Tanto é que quando a pessoa envelhece, e às vezes vai morar com o filho ou com a filha, sei lá, alguma coisa nesse sentido, quando precisa de fato, né? Mas percebe que a pessoa resiste, ela quer ficar na casa dela, não é isso? Minha mãe é um caso, minha mãe vai fazer 91 anos agora em outubro. E minha mãe, ela morou sempre, né? Meu pai faleceu em 2015 e ela ficou um tempo ainda sozinha na casa, mas depois, sei lá, a gente acabou devolvendo, que era uma casa alugada, eles moravam numa chácara, da chácara veio para a cidade, e aí depois a minha irmã então trouxe para morar com ela. Mas você percebe que a pessoa, ela quer o cantinho dela, não é assim? A gente quer o nosso cantinho, que a nossa casa é o nosso cantinho. Muito triste quando a pessoa tem que ir para uma casa de repouso, muito triste quando vai para um asilo, muito triste quando ninguém quer cuidar da pessoa, não é verdade? Por isso, para que amanhã ou depois alguém possa cuidar de nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Não dá para viver em guerra, pé de guerra a vida toda. Porque se a gente briga com os filhos, talvez é eles que vai cuidar da gente amanhã.
Então, por que fica abrigado com os filhos que amanhã pode te acolher? A minha mãe fica na casa de um, na casa de outro, não dá trabalho para ninguém. Tem 5 filhas, pode ir na casa dos 5, pode ficar passeando, vai para Londrina, vai para Birigui, vai para Pená, vai para Bauru. E fica um pouco na casa dos filhos. Então é tão bom quando os filhos acolhem, que sabe que a mãe foi uma peça fundamental na nossa vida. Então por isso que a gente que é pai, vocês que são mãe, sejam legais com todo mundo, porque a gente não sabe. O que você faz, o que a gente faz para alguém hoje, depois a gente vai pegar de volta isso. Alguém vai devolver. Então por que não, né, verdade? Por que não continuar sendo essa pessoa boa, melhorando? Ah, mas está difícil. Sim, Cristo disse que seria difícil. Ele disse que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Olha quanta aflição Jesus teve. Quanta aflição. A gente não passa um nada do que ele passou. Ele veio com uma missão específica, né? Mas mesmo assim, foi para mostrar realmente o pouquinho que a gente tem que ser aqui na Terra. E terminando, ele fala assim, o medo não nos paralisa, o pessimismo não mais nos deprime, e o egoísmo já não mais nos isola das pessoas. Enfim, é o Cristo que está vivo dentro de nós. Cristo está dentro de nós. A gente tem essa compreensão de que Cristo está aqui. E como a gente ouve várias vezes, cuidado com o que fala, né? Porque Cristo está ouvindo, não é isso? Cuidado com o que a gente fala. Vai errar? Vai. Pode errar, fica tranquilo. Não precisa se... culpar, martirizar por conta disso. Vai errar, mas tudo bem. O importante é que quando você erra, você para e pensa, puxa, perdão. Errou com alguém, falou alguma coisa que não devia, pede perdão na hora. Na hora, me perdoa. Senhor, me perdoa. Não era isso que eu queria. Não é o que eu pensava. Escapou. Me perdoa. Está valendo. Continua. A vida é continuar. A vida é renovação. A vida é eterna. O que a gente vive aqui é uma experiência nova que a gente está vivendo para uma outra vida, e assim tem que ser. Então, é o Cristo que está vivo dentro de nós. Então, que a gente possa, então, cada um de nós, após essa reflexão, isso aqui eu tenho a semana inteira vendo isso e refletindo sobre isso, para que possamos melhorar cada dia mais um pouquinho, que seja. Agradeço a atenção de todos e um ótimo final de noite, um ótimo final de semana. Obrigado pela oportunidade, assim seja. Muito obrigado. Que noite maravilhosa, não é, gente? Quantos ensinamentos. Há poucos dias, o Zé Luiz ele fez lembrar aqui uma parte da palestra do Henrique, que nós lembramos de dois ensinamentos de Jesus, duas orientações, que falam exatamente isso que ele estava falando aqui. Jesus, ele disse que nós somos o sal da terra. Sal da terra. O que significa isso, gente? Hoje, o sal é até um perigo para nós, né? Nós temos um certo controle porque tem que saber usar na dose certa. Mas por que Jesus procurou o sal? Ele podia falar assim, vocês são o ouro da terra. Sim. Vocês são o diamante da terra. Por que ele falou o sal? O sal, na verdade, é um mineral que ele teve muito valor naqueles tempos mais antigos, né, que até o próprio ordenado que os trabalhadores recebiam era uma porção de sal que recebia, não é, Dona Neuza? Dona Neuza já falou dessa história o valor do sal aqui na casa. Então, o próprio nome do pagamento que nós recebemos das empresas, que é o nosso ordenado, ele chama salário. Por que é salário? Vem do sal. É originário desses operários que recebiam o sal como moeda naquela época. Então veja a importância que é do sal.
E por que ele falou que nós somos o sal da terra? Porque o sal, o que ele faz para nós? O sal que nós usamos, ele tempera, Dá gosto, dá sabor, dá sabor. né? Isso. Ele desperta o sabor dos alimentos na dose certa, né? Olha, isso. Tudo na dose certa. Tem que ter coerência, quantidade certa. Isso. Porque ele é o tempero. Ele vai trazer saúde, que ele é um alimento e ele faz parte da nossa vida. Então, o dever de cada um de nós não é só a mulher que usa o sal, que é a mulher, mas é a mulher que vive na cozinha, né? Os homens. Todo mundo foi considerado como sal da terra. Sal da terra. E ele disse mais ainda, que o Zé Luiz falou, em outras palavras. Vós sois deuses. Como assim somos deuses? Nós temos esse poder de ser deuses? Quem nos criou? Ele acabou de falar. Quem é o nosso Pai? Deus. Espiritual? Deus. O que nós somos? Filho dele. Filho de Deus é Deus, Deus, também, né? é isso mesmo. Nós somos pequeninos deuses aqui. Isso. Então nós temos que fazer valer esse título que nós tivemos pela boca de Jesus Cristo, né? Perfeito. E ele falou também de algo que me despertou maravilhosamente bem. Ele falou que nossa casa é a igreja. A nossa casa é a igreja. De quem que a gente lembra? Do apóstolo Paulo. Isso. Vocês já ouviram falar das cartas do apóstolo Paulo? Das epístolas de Paulo? Eram o quê? Orientações de Jesus. Ele falava de Jesus e mandava para as casas dos conhecidos, dos amigos, daqueles que ele nem conhecia, os mensageiros. E daquelas casas, elas se tornavam igreja. Quando você lê Paulo e Estevão, você pensa que é uma igreja, como um salão, assim. Não, era casa. Às vezes tinha 2 pessoas ou 1 pessoa. Então era multiplicação. Aqueles iriam multiplicar os ensinamentos de Jesus. O Zé Luiz falou tudo isso aqui nessa palestra hoje. Perfeito. Então vejam a importância da nossa casa. Qual é uma das maiores recomendações que nós fazemos, pelo menos aqui na Casa Espírita? Evangelho no lar. Isso. Oração. Para que nós tenhamos a lembrança, como você despertou, né, Lúcia? Sim. Lembrar quem nós somos, lembrar que somos filhos de Deus. E realmente a gente esquece. Você Esquece. está lá naquele momento ruim, você acha que está tudo acabado, que não tem jeito mais sua vida, você vai morrer de problema, né? É assim, né? A falta de recorrer a Jesus, a Deus, aos ensinamentos. Perfeito. Parabéns pela sua palestra. Eu que agradeço. Você falou em outras palavras. A mesma coisa. Tudo isso que nós temos procurado entender um pouquinho. Que bom. A dona Neuza, que sabe muito a fundo das histórias, ela pode vir aqui um dia falar sobre Que bom. esse caso do salário antigo, como que era o valor, né, dona Neuza? Então nós agradecemos a todos. Que Jesus ilumine a cada um, abençoe cada dia mais, né? Nós vamos para os passos agora. Que Jesus nos abençoe a todo momento de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Que bom.